Mano, observa. Escondido na caverna a chorar, Senhor tem sido varão zeloso. Estou aqui pois Jezabel quer me matar. Senhor meu Deus, só eu fiquei. Agora eles querem tirar minha vida. Não fale assim, meu servo Elias. Eu sou teu Deus e estou contigo todos os dias. Partiu dali, profeta Elias encontrou com Eliseu no mesmo dia. Lançou a capa que o trazia, e Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilha! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Partiu dali, profeta Elias encontrou com Eliseu no mesmo dia. Lançou a capa que o trazia, e Eliseu até chorou de alegria. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilha! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Seguiram juntos por muitos dias. Deus revelou que ia arrebatar Elias lá no Jordão. Que maravilha! Deus meu, eu quero a capa de Elias. Nós queremos saudar todos os irmãos na cidade de Ourinhos e cidades circunvizinhas a Ourinhos. Parece que o irmão Mauro está nos ouvindo, vindo de Sorocaba para Tarumã. Um abraço, querido irmão Mauro, evangelista, líder de cântico. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Deus abençoe minha filha Leinha, que está em outro país pela Rádio UOL, que fala, filho? Rádio UOL, né? Chamada Cristo é Vida. Deus abençoe, filha. Deus abençoe meu genro, meus netos, minha irmã, você. Deus abençoe a todos. E Deus abençoe a todos também que estão ligados pela Rádio Melodia. Eu gostaria de dar o aplicativo da Rádio Melodia, irmão Gustavo. Como é que eu faço aqui? Como é que eu falo no ar? O aplicativo da rádio é Rádio Melodia 106.1, Ourinhos, São Paulo. Isso, filho? Rádio Melodia Ourinhos, tudo emendadinho, tá bem? Você também pode descer o aplicativo da Rádio Melodia. Mas Deus abençoe minha esposa, que está na escuta também ali com o radinho. Deus abençoe meus queridos irmãos e preciosas irmãs. Amanhã, se Deus quiser, nos encontraremos no tabernáculo, na igrejinha, né? Ali da Josefina, para orarmos e cantarmos juntos. Deus abençoe irmão Eltinho, família, né? Na cidade lá de Tejupá, congrega conosco. Deus abençoe o querido pastor João Luiz Massoli, irmã Marina e toda a família, né? Pastor João está na Avenida Humberto Martione, 1265, né? Ali em Piraju. Avenida Humberto Martione, 1265, culto às
19 horas e 30 minutos, todos os sábados, tá bom? Ele está em Avaré também. Assim que eu tiver o endereço de Avaré, eu ponho no ar também. Bem, antes de lermos a Bíblia, eu quero desmentir uma doutrina falsa de que acusam nós, né? Tem um grupo que se diz dessa mensagem, que diz que o novo nome do Senhor Jesus é William Marion Branham. Isso é uma mentira do inferno. Isso é uma mentira demoníaca. Eu tenho uma mensagem intitulada O único lugar de Deus para adoração. No parágrafo 213, se você quiser anotar, Branham diz: Deus nunca colocou o seu nome em mim. Deus colocou o seu nome na bendita e santa pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não cremos nessa aberração, essa falsa ideologia, doutrina, ensinamento que tem aí pelo Brasil, tá bem? Nós não somos culpados disso. O profeta não é culpado do fanatismo em torno dele. Ele não tem culpa. As pessoas, se um pedaço de pau começar a fazer milagre, como eu já vi o chá de um pedaço de madeira fazer um milagre pela fé que a pessoa tinha em Deus, aquele pedaço de pau passa a ser santo e eles passam a adorar, né? Um dia eu conto a história sobre isso. Mas o profeta não teve culpa nenhuma, viu? Desse fanatismo, essa coisa horrível em torno dele. Ele disse: esqueçam-me, eu sou um pecador salvo pela graça de Deus, adorem a Cristo. Eu creio que na programação passada muitos ficaram contentes em ouvir a voz do pastor Calamandua, lá da África, né? Ele é daquele lado ali perto do Congo. Deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar. O país, na Angola, ele é angolano, né? Ele é um senhor ancião e trouxe-nos ensinamentos maravilhosos, né? Maravilhosos, não novos, porque temos a mensagem do profeta, lemos a mensagem, estamos inteirados de bastante coisa, graças a Deus, tá bom? Mas nessa tarde eu quero ler Romanos capítulo 12, para continuarmos combatendo a doutrina dos nicolaítas, né? Desmentindo essa doutrina. Então, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não do homem. Entenda bem, de Deus, perfeito? Mas vocês sabem que a Bíblia diz que segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeira coisa, não tem Papa Santo, não tem Pastor Santo, não tem Bispo Santo, não tem Homem Santo. Ou é o Espírito Santo na igreja, no homem, na mulher, no moço, na moça, ou então é uma fabricação de santidade, como aquela que os fariseus tinham. Eles eram tão santos que vinham de uma geração que não podia nem apontar o dedo para eles, nem tanto rejeitaram a palavra, rejeitaram a Jesus Cristo, nosso Senhor, a palavra encarnada, o Verbo de Deus. Então, essa santidade da qual estamos falando não é uma santidade religiosa, é uma santidade que vem pelo Espírito Santo. E a gente sabe que a liderança da igreja deve ser santa. Perfeitamente, nenhum líder que está à frente de uma igreja, de um grupo de pessoas, seja qual for,
pode ser profano, imundo, imoral ou sujo. Ele deve ser santo, santificado a Deus, ter a sua vida consagrada para o serviço de Deus. Mas você sabe, não é só eles, né, que devem ser santos, mas também a congregação, a igreja, deve ser santa também. Porque o Espírito Santo não está limitado ao pastor. O Espírito Santo foi dado para todo o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores, dos doutores. Cristo, enfim, é o sumo pastor. Como ele disse, haverá um só rebanho e um pastor. Esse é ele, o sumo pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não é só a liderança que deve ser santa, mas toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na Bíblia, na palavra, onde sacerdote ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e o povo. Não existe isso. O pastor é um intercessor, é um sacerdote, sim, ele intercede, ele ora. Mas ele não é um mediador. Porque a Bíblia diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é mediador, ele faz propiciação pelos nossos pecados, ele é perdoador, ele é tudo de bom que você pense. Ele é curador, libertador, salvador, ele é levantador do caído. Enfim, ele é tudo que a igreja precisa, né? Então, não é somente, né, o líder, a liderança que deve ser santa. Todo o povo deve ser santo. E vocês sabem de uma coisa? Não há na palavra mediadores entre Deus e o povo, tampouco há onde eles sejam separados para adoração ao Senhor. Não, toda a igreja deve adorar, é claro, com ordem e decência. Se alguém falar em línguas, deve haver intérprete, perfeitamente. Uma pessoa permaneça calada, porque Deus não é Deus de confusão. Não disse Paulo, o grande apóstolo e profeta do Senhor? Se alguém entrar entre vós e todos falarem língua, sabe o que ele ia falar? Esse homem que entrou, essa mulher, estão todos loucos, porque ele não entende nada. Mas se o Espírito Santo tomar aquele pregador e profetizar a vida daquele homem, ele diria, realmente Deus está no meio desse povo. E quanto às profecias, nós não damos amém assim, não. Se sair uma profecia entre nós, nós vamos esperar os resultados, porque se tem uma coisa que Deus não faz, Deus não mente, Deus não falha, de jeito nenhum. Então vamos supor que sai uma profecia, não faça tal coisa. Vamos supor, não suba na escada, porque a escada quebrará e você morrerá. E isto a profecia está falando com alguém que é pedreiro, carpinteiro, que vai trabalhar na casa, numa casa. Nós não vamos dar amém, vamos esperar o cumprimento. Se realmente aquela pessoa subiu na escada, a escada quebrou, ele morreu e se machucou, nós vamos entender que Deus está no nosso meio. Mas se aquela pessoa subiu a escada e não aconteceu nada, a pessoa está sendo usada por um demônio de mentira. Ela vai ser chamada pelo pastor, pelos diáconos, né, pelo ministério. Entende? Que não está ali por cima deles, mas para servir. E vamos orar para essa pessoa, para que Deus afaste o demônio de mentira dela, porque Deus não mente, tá bem? Então, toda a congregação deve ser santa. Agora, o nicolaítismo destrói esses princípios e, em substituição, separa os ministros do povo. Eles falam que o ministro é maior. Quando Jesus diz, quem quiser ser o maior, seja o vosso serviçal, seja o vosso servo. Não é certo? Mas o nicolaítismo quer pôr o pastor por cima do povo. E olha o que o profeta diz, e faz deles líderes, senhores supremos do povo, em vez de servos unicamente.
Olha o que essa doutrina nicolaíta faz. Então, se está debaixo de nicolaítismo, você tem um senhor dentro da igreja que não é Deus, que não é o Espírito Santo, que é o seu pastor. Embora a Bíblia diz, obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de apresentar a Deus, para que façam com alegria e não gemendo. Mas você tem que obedecê-lo com a palavra, não é os caprichos dele, não. Não é a petição de dinheiro, a exigência dele, não. Não. Se for fora da palavra, você não tem que receber nem aceitar de forma nenhuma. Não tenha medo disso, não, no que eu estou falando. Se contrariar a Bíblia, cai fora. Não obedeça. Tudo tem que bater com essa Bíblia. Então, se é um pastor verdadeiro, ele nunca ficará te pedindo dinheiro. Se é um líder verdadeiro, ele nunca ficará te explorando, pedindo dinheiro para construir templo, e nunca constrói só pegando dinheiro, e embolsando, pondo na sua conta, comprando mansão, comprando carro, comprando fazenda, comprando sítio, e a igreja nunca termina. Existe isso. Esses são nicolaítas. Uma coisa horrível isso. É liderança humana, é o humanismo dentro da igreja do Senhor. Quando a igreja deve ser espiritual, direcionada pelo Espírito Santo, e ter homens à sua frente que tenham o Espírito Santo e que viva a palavra e seja exemplo para o rebanho. Isso é o que Pedro diz em capítulo 5. Não vou citar, não vou ler porque eu quero continuar. Mas veja então, se torna autoridade, em vez de compreender que são servos da igreja e não proprietários da igreja, tá bom? Bem, agora, essa doutrina, na realidade, começou como uma obra na primeira era, que é Éfeso, aí na Bíblia de você. Primeira era da igreja é Éfeso, que Paulo foi o mensageiro. Parece que o problema estava em duas palavras: anciões, presbíteros e bispos, supervisores. Você sabe, ancião, bispo, pastor e presbítero é tudo uma coisa só. Não tem diferença, viu? Vou repetir: ancião, bispo, pastor e presbítero é tudo uma coisa só. Mas eles pegam essa palavra presbítero para ficar pisando em cima do presbítero, dizendo: eu sou seu pastor. Presbítero, aprenda a Bíblia, procura olhar na Bíblia que você não é servo de pastor, você é servo de Deus. Deus não nos deu como igreja para ser servos dos homens, ser liderados por homens fora da palavra. Por isso, se Deus te der um pastor verdadeiro, ele vai te levar para dentro da Bíblia, nunca fora da Bíblia. Por quê? Porque quando vier aquele Espírito de verdade, o que pode ser o Espírito de verdade? Só pode ser o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Não é em 99 como Satanás mentiu para Eva 1%. Eva descreu 1% da palavra e trouxe todo esse inferno sobre a terra. Perfeitamente, 1%. Ela não descreu 99%, ela descreu 1% da palavra e trouxe esse inferno sobre a terra que nós vivemos. Então a igreja deve crer tudo, mas que está escrito. Se não tiver escrito, você não é obrigado a crer, não é obrigado a praticar e nem a viver. Já vi pastores falar que dízimo é 30%. Essa falcatrua infernal, gente. Onde tem isso na Bíblia? A Bíblia fala do dízimo. Dízimo, em tradução, quer dizer 10%. Agora, quem pede 30% está roubando o povo. E o povo não conhece a Bíblia? Porque tem gente que só sabe correr atrás de cura divina, de bênção material, de prosperidade, e não da salvação da alma. Corra atrás da salvação da tua alma. Prosperidade Deus te dá, Ele prometeu. Eu tenho a Bíblia. Bênçãos materiais Deus te dá, eu tenho a Bíblia. Corra atrás da tua salvação, mas não fica correndo só atrás. Que adianta às vezes? Deus cura um homem, cura uma mulher, daqui a pouco estão pecando novamente, morrem no pecado. O que adiantou a cura divina?
Precisamos sim da cura divina, mas precisamos mais da cura da alma. A alma é que precisa ser curada, ser cheia do Espírito Santo, nascer de novo, perder a velha natureza, isso. E nascer pelo Espírito Santo, da água e do Espírito. Então vamos aqui, né? Eles estavam disputando por causa dessa palavra. Aí dizia o bispo, né? Diziam eles assim, bem... sempre se referiu à palavra ancião e se referirá simplesmente à idade cronológica de um homem. Por exemplo, eu sou ancião, eu tenho 70 anos, eu fui considerado nessa reunião de pastores um ancião por causa da idade. Mas isso não me faz ir por cima de nenhum pastor e falar, ó, eu sou ancião, viu? Não, eu tenho que ser mais humilde ainda, mais servo e mais simples. Então, ancião é a idade cronológica do homem e sempre se referirá simplesmente à idade. Tá bem? Ele é ancião, ele é um senhor, não porque seja eleito, ordenado, etc., mas porque ele é o mais velho, ele é o mais amadurecido, treinado, não é neófito, que é novo na fé. É de confiança por causa da experiência e da prova de longa data de sua prática cristã. Mas não, os bispos não se prenderam às epístolas de Paulo, que ele chamou os anciões de Éfeso, a Mileto, em Atos 20, versículo 17. O relato declara que foram convocados supervisores, né? E esses bispos, sem dúvida de mentalidade política e ansiosos por poder, instituíram que Paulo tinha dado a entender que os bispos eram mais do que o ancião local. Nunca! Sabe o que é ancião local? É o pastor da igreja. O profeta diz, não há uma autoridade maior na igreja do que o ancião local, que é o pastor. Perfeitamente. Mas sempre explicando autoridade com a palavra. Vamos usar um exemplo? Vamos dizer que o ancião, o pastor local, disse, não precisa lavar os pés. Ele virou um anticristo. Ele é um antibíblico, porque Jesus Cristo ordenou lavar os pés. Como ele, como bispo, querendo ser superior às demais, tira o lavar dos pés. Ele está tirando a Bíblia. E quando ele tira a Bíblia, ele se torna um anticristo. Anticristo é tudo que é antipalavra, antibíblia. Esse é o anticristo. E você sabe onde está o anticristo? Está numa cidade com 7 montanhas em volta e tem a coroa tríplice escrita Vicaris Filii Dei, que quer dizer em lugar do Filho de Deus, e você somando em algarismos romanos, você terá o 666, que é o número da besta. Perfeitamente. Mas eu não vou entrar nisso agora não, eu quero continuar aqui. Então o pastor não é maior do que bispo, o bispo não é maior do que pastor, ancião não é maior do que presbítero, não, são todos um só ofício. O pastor local é o pastor do rebanho. Diz o profeta que ninguém pode vir colocar outra revelação naquela igreja, falando uma coisa fora da Bíblia, que não condiz com o que aquele pastor está ensinando biblicamente. Deve ser rechaçado, rejeitado, como a igreja de Filadélfia, ou não, de Laodiceia fazia, quando eles ensinavam alguma coisa fora dos ensinamentos de Paulo, eles falam, cai fora, você é um dos anticristos que Paulo falou. Paulo diz que se um anjo descer do céu não é válido do seu evangelho, você é um homem, sai fora. Pode descer do púlpito. Eles resistiam os falsos. Uma noiva do Cordeiro resiste os falsos. Quando eles falam para nós que Jesus já veio, nós perguntamos para ele, o que vocês estão fazendo na terra se Jesus já veio? A Bíblia prova que ele veio 3 vezes, ele vem redimir, arrebatar e reinar. Como é que ele veio numa nuvem? A nuvem foi um aparecimento do Senhor, não a vinda, é uma aparição, não a vinda do Messias, do bendito Senhor Jesus Cristo para arrebatar a igreja. E outra, quando ele vier numa nuvem, todos os olhos verá, isso será lá no juízo final, no trono branco.
E outra, para o arrebatamento, Jesus não aparece nessas nuvens, ele vem em outra dimensão. E a igreja unida na terra é arrebatada nos ares a encontrar o Senhor. Não é nesses ares aqui que respiramos, não, gente. A encontrar o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Isso é em outra dimensão. Como explicou o pastor aqui, que o ar que respiramos não é o ar da vida eterna que Deus soprou no nariz de Adão. Aquele ar foi ar de vida eterna, aquele sopro do Espírito de Deus em Adão foi o sopro da vida eterna, porque se fosse esse ar aqui, nós teríamos vida eterna, nós nunca morreríamos. Foi o ar divino, o sopro divino nas narinas de Adão. Foi isso que aconteceu, tá bem? Então, se alguém chega na tua igreja, eu sou o bispo fulano de tal, ele é o pastor. Ah, sou o pastor fulano de tal, ele é o bispo. Eu sou o presbítero, é o pastor. Eu sou ancião, é o pastor. Só muda os nomes, mas é tudo o mesmo ofício. Mas por que os bispos fizeram isso no passado? Para ter a preeminência e o poder sobre os anciões locais, sobre os pastores. O que nós da mensagem não aceitamos nenhuma hierarquia, nenhum papismo sobre nós. Nós não temos papa entre nós. Nós não temos um pastor especial, todo santarrão ou não santarrão, sobre a igreja, a noiva. Nós temos o Espírito Santo em homens que foram revelados, que foram rechaçados, que foram sacudidos pelo Espírito Santo para ficar firme nessa Bíblia e pegar essa Bíblia como ela é. Não temos um homem na nação brasileira e nem nação nenhuma como nosso líder. Nós temos o Espírito Santo. O profeta diz: o líder da igreja é o Espírito Santo. Então nunca veio com esse negócio de bispo para o nosso lado, porque nós já sofremos muito, já aprendemos, já padecemos por causa disso. Teve gente que morreu perfeitamente por causa de escândalos, porque o bispo era o maior de todos, né? A última palavra é do bispo. Eu já preguei aqui, a última palavra é de Deus, é da Bíblia. A Bíblia, a Escritura tem a última palavra. Não é eu e não é homem nenhum. Pois bem, eu já começo a pregar e alguém fala, ele tá nervoso. Eu não tô nervoso coisa nenhuma. Minha maneira de pregar é bruta, é estúpida, né? Eu não vou ficar aqui me sacrificando. Ah, não estudei isso. Não. Se eu não estudei, Deus me ensinou, graças a Deus. Tem gente que nunca foi à escola e aprende a ler na Bíblia. Conheço muitos que dão esse testemunho perfeitamente. Mas então vamos aqui para adiantar. Os bispos queriam a preeminência, né? Ah, o bispo é da cidade tal, é o maioral, é o chefe. Nós não somos índios, nós não somos índios tribais. O ancião local, o pastor local, responde pelo seu ministério diante de Deus e responde por aquela igreja que ele pastoreia. Ninguém pode se meter ali, a não ser que esse pastor chame alguém para ajudá-lo. Alguém mais especial, alguém mais experiente, mas não que seja líder do pastor. Isso é certo, gente, isso é maravilhoso. Se não fosse esse profeta, nós estaríamos aí sendo escravos de igrejas, de mulheres, líderes, que não pode nem subir no púlpito, segundo a Bíblia. Eu vou citar a Bíblia porque se alguém me condenar, condenará eu com a Bíblia. Não permito que a mulher ensine, nem que use de autoridade sobre seu marido, que fiquem caladas nas igrejas. Se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecoroso que as mulheres falem nas igrejas. Todavia uma irmã pediu ao profeta, uma santa, irmã de cor americana, Irmão Branham poderia dar um testemunho, ele a liberou e disse, pode, minha irmã. Ela disse, irmão Branham, quero dizer ao povo de Deus que eu não sou quem eu quero ser, mas eu não sou quem eu era antes. Houve uma mudança na minha vida. E se houver uma mudança na tua vida e na minha vida, nós vamos correr para dentro de um livro, esse é a Bíblia Sagrada. Não livros de teologia, de história, livro desse, livro daquele, não. A Bíblia é o maior livro que existe, ela é Deus impresso em letras. É o livro mais vendido, aleluia.
Agora me lembrei, a casa pegou fogo, a Bíblia ficou intacta. O carro explodiu, pegou fogo, a Bíblia ficou intacta. Oh, respeite essa Bíblia, o profeta diz, não ponha nem as minhas literaturas em cima dessa Bíblia, não ponha nada em cima dessa Bíblia, porque essa Bíblia é Deus impresso em letras. Veja as profecias se estão se cumprindo ou não. Porque toda profecia não foi dada por vontade de homem, mas o Espírito Santo inspirou homens inspirados por ele para profetizar. E tudo que eles profetizaram está acontecendo, inclusive o que o irmão William Marion Branham profetizou de 1933 para cá, falta pouca coisa para se cumprir, muito pouca coisa. Mas, queridos, a coisa mais gostosa que existe na vida é ser livre. Sabe? Cristo veio para te libertar e me libertar. Cristo não veio para você ser servo e escravo de igreja, não. Cristo não veio para você trabalhar para a igreja. Cristo veio para você trabalhar para ele. Tem um irmão de uma grande igreja em Ourinho, ele fala, pastor, eu tenho uma chamada, mas eles não me dão a chamada e eu ganho alma. Eu falei, irmão, o senhor sente chamada mesmo para o ministério da palavra? Abra uma congregação, pregue a palavra, leve as almas a Cristo em vez de levar para a igreja. Ora, eu senti a chamada com 10 anos de idade. Sofri, briguei, apanhei por causa de ministério. Fui machucado nos braços porque o homem local, quando viu que eu tinha ministério, ele quis me pôr debaixo dos seus pés. E a igreja se levantou contra aquilo, reuniu dezenas de famílias, foram buscar na minha casa e falaram, nós vamos chamar um pastor para te consagrar, para você nos pastorear. Eu tive que sair da cidade porque fiquei ameaçado de morte. Então, quem é o grande no meio da igreja? Quem é o grande entre os pastores? Vamos lá. Quem é o grande entre os bispos? Não divida a palavra bispo e pastor, é a mesma coisa. Quem é o grande entre os anciões? Quem é o grande entre os presbíteros? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Repito, o sumo pastor das ovelhas, o sumo pastor dos pastores, porque a Bíblia diz, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Foi ele quem deu isso para a igreja. Não foi os homens, os apóstolos, não. Ele deu os apóstolos para ajudar a igreja a crescer. Ele deu Paulo, ele deu Pedro, ele deu João do Apocalipse, ele deu os evangelhos, vocês entendem? Tudo foi dado por ele, tudo é para ele e para a glória dele. Então estamos aqui nesta tarde com a mensagem, a doutrina dos nicolaítas. É tremendo, isso aqui parece que não tem fim. Então vamos lá. Mas não os bispos. Eles não se prenderam às epístolas de Paulo. Quando Paulo teve aquela reunião em Mileto, em Atos 20, versículo 17... o relato declara que foram convocados os anciões, que eram os pastores locais, e logo no versículo 28 eles são chamados de bispos, tá vendo? Supervisores, é o mesmo. E esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política. Irmãos, eu não posso tocar nesses assuntos aqui, mas a igreja não é política, mas a política entrou dentro da igreja. É verdade. A igreja não é política, mas a política entrou dentro da igreja. Porque tem um tal de pastor querer ser maior do que o outro, melhor do que o outro. Tem gente que está começando, já quer saber mais do que o pastor. Ora, isso é difícil. É complicado lidar hoje. Ser pastor hoje é uma coisa difícil. Mas com a graça de Deus, se Ele nos chamou, Ele nos equipará, Ele nos protegerá, Ele nos dará força, nos dará entendimento e sabedoria. E saiba, senhores, uma coisa, que quando o profeta errava em alguma coisa que o Espírito Santo avisava ele, ou alguém da igreja chegasse, irmão Branham, o senhor quis dizer que é 700 que não dobraram os joelhos a Baal. Ele disse, não, irmão, eu falei errado, eu quis dizer 7.000, não me entenda pelo que eu falei, mas pelo que quis falar, não entenda pelo que eu disse, mas pelo
pelo que eu quis dizer, porque a gente pregando erra. Eu errei aqui outro dia. Eu disse que a mulher divorciada podia casar com um pastor viúvo. Não existe isso. Um pastor viúvo só pode casar com a viúva de outro pastor ou com uma virgem. E eu citei a escritura, Levíticos 21 e Ezequiel 44. A gente erra quando fala, mas a gente se corrige. A gente tem a humildade de alguém chegar na gente e falar, você pregou isso aqui errado. Eu falo, obrigado, irmão. Obrigado, irmão, eu vou me corrigir. Não é dizer, não, o que eu falei está falado. Não, isso aí não é pastor, não. Isso aí não é bispo, não. Isso não é presbítero, isso não é ancião, não. Isso é um extorqueador da fé, isso é entendeu? É menos pastor. Porque se tem uma raça que tem que ser pastor, que tem que ser humilde, é pastor. Sabe por que eu estou dizendo isso? Olha, não se escandalize com o que eu vou dizer, não. Pastor come da lã das ovelhas, pastor veste da lã das ovelhas. Se eu tenho um carrinho aí que estou lutando para pagar, é da lã das ovelhas. Se eu posso pagar aluguel, é da lã das ovelhas. Tudo que eu tenho, Deus me dá pelas suas ovelhas. Agora tem uma coisa, não, jamais terei conta bancária estourando quando tem gente que não tem como pagar aluguel na igreja. Conheço pastor que construiu casa de 1 milhão, da mensagem, que diz da mensagem, né? Diz da mensagem. E o membro dele me ligou e disse, pastor, eu moro num barraco a 40 graus, não tenho sequer um ventilador, e o pastor construindo uma igreja de 1 milhão. Falei, procure um homem de Deus, rapaz. Procure um homem de verdade que ama Cristo, o Evangelho, porque se chamamos-nos apostólicos, como nós os pastores da mensagem, eu digo assim, eu tenho sangue apostólico. Tenho sangue apostólico, porque não tenho que eu não divida com as pessoas. E quanto Deus mais me der, mais vou dividir. E já falei de púlpito. Minha família não pode me impedir, enquanto eu for vivo e respirar, de repartir o que Deus me dá com o seu povo. Mas minha família nunca me impediu. Mas sabe, eu fui visitar uma irmã na cidade de Piraju, só não vou dar o nome dela. Cheguei lá, ela doente no sofá, um calor terrível, todo mundo suando dentro daquela casa. Eu disse, irmão, onde está o teu pastor? Aqui em Piraju. Não veio te visitar? Não, pastor, ele nunca veio na minha casa. Eu falei, mas que pastorzinho bom, né? Será que se fosse uma casa de rico, abastada, que tem colher de prata, porque tem pastor que tem até colher de prata na casa, sabe? É um luxo terrível. Quando Jesus, nosso Senhor, dizia assim, né? As raposas têm o seu covil, a ave do céu tem seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E pastor tendo colher de prata na mesa, né? Andando de D20, D40, D não sei o que é lá, menos de Fusca, menos de uma Brasilinha. Mas o povo tem que ser assim, o povo tem que ser pobre, para eles ficar por cima. E pastores ricos têm o costume de fazer o que quer com a igreja, porque tem um money, tem um poder aquisitivo. E se você tenta tirá-lo pelo erro, pelo adultério, pelo pecado que eles cometem, eles te expulsam, te chamam de Judas Iscariotes, te chamam de falso, de herege, de traidor, de tudo quanto é nome. Eles jogam o povo contra você, porque você se levantou contra o pecado deles. Mas não se preocupe não, que Deus do céu vendo tudo, viu? Tudo, tudo, tudo. Quando tentaram me tirar a igreja de Ourinhos, meus amados e meus queridos, vieram em 4 para tomar a igreja. E trouxeram ainda dinheiro e disseram, nós vamos te internar. O irmão não está bem de saúde, não está bem de saúde? Deus o livre, pelo amor de Deus, sair de uma igreja, vendo um homem que é casado, casando-se de novo, eu tô ruim da cabeça? Ou tá ruim da cabeça quem aceitou? Tive um derrame imediatamente no meu olho. Saí da igreja, disse, nunca mais volto nesse lugar, levei meus filhos. Uma belininha velha, a 800 quilômetros daqui. Aí eu virei o herege, o falso, o Judas, o traidor. Por quê? Porque eu não concordei com o pastor casado casar de novo. A Bíblia não concorda, como é que eu vou concordar? Como é que a Bíblia diz do pastor? Vamos lá.
Se alguém deseja episcopado, excelente obra deseja, convém, pois, que o bispo, o pastor, seja marido de uma só mulher. Se ele casar com outra e deixar essa, ele tem duas. E com duas ele não pode mais subir no púlpito. Porque ele tem duas mulheres em vez de uma. Um ministro só pode ter uma mulher. Se ela morrer, sim, ele pode se casar com uma viúva de outro pastor. Ou com uma virgem na igreja. Como Deus preparar. Aí tem Bíblia. Mas o que acontece? Quando eu era jovem, sabe? Eu conto as minhas experiências de vida. Eu fui numa casa, eu já contei pra vocês, chegar ali o pastor estava em adultério com a empregada, enquanto a esposa estava no hospital. E eu falei tudinho pra ele sem saber pelo Espírito Santo, e depois fui saber. Mas sabe o que essa grande igreja fez? Correu lá e tirou ele do ministério, tirou ele do púlpito. Mas depois o líder deles fez mais do que isso e não tiraram do púlpito. Vocês viram que hipocrisia, que parcialidade, que coisa feia e horrível? Na igreja do Deus vivo, irmão Brana diz, eu não creio em imundice no meio do povo pentecostal. Irmão Brana não crê em imundice também, nunca creu no meio do povo dessa mensagem. Sabe o que o William Brana disse? Eu posso comparecer perante o juízo diante do meu Deus. Eu nunca tive problema com nenhuma mulher. Eu tive vida com a minha esposa, a primeira, que foi Hope, que partiu com 22 anos, e depois ele casou com a empregada, a irmã Medabron, que trabalhava na sua casa, e o Espírito Santo diz para ela, case-se com William Branham. Ele era viúvo, e ela era uma virgem. Então, o que eu quero dizer para vocês, que o dinheiro pode comprar pastores, mas o dinheiro não pode comprar o arrebatamento. O dinheiro pode comprar uma igreja linda, bonita, de muita aparência, mas não pode comprar um lugar lá no céu. Dinheiro pode comprar a lei, mas não a lei de Deus. Não. A lei de Deus nunca será cumprida, ela será executada no juízo final. Portanto, aqueles que praticaram iniquidade, fizeram mal na humanidade, entre a humanidade, viveram, eles vão ter que responder lá no juízo final e ressuscitarão mal do jeito que são. Perfeitamente. E os justos também ressuscitarão lá do jeito que são, mas a noiva já foi arrebatada. Estou falando do juízo final, que é depois da noiva ser arrebatada, ir para as bodas do Cordeiro, ir para o milênio e depois ir para a Nova Jerusalém. Viu, meus queridos? Mas como eu digo, é brincadeira esse assunto aqui, ele vai se estendendo, não é verdade? Mas aqui, mas não, os bispos, eles quiseram ser os cabeças da igreja, né? E esses bispos, sem dúvida, de mentalidade política e ansiosos pelo poder. Você quer poder? Vai buscar o poder do Espírito Santo para você ser santo, você ser puro, você ser humilde, você ser misericordioso, misericordiosa. Porque tem muita gente que diz que é santo, mas não tem misericórdia de ninguém. Vê um bêbado na rua, xinga, ofende. Oh, meu Deus do céu, viu uma mulherzinha agora? Eu não falo isso, pelo amor de Deus. Por favor, é um testemunho para Cristo Jesus, para a glória dele. Olhei para ela e falou, tô com fome, senhor. Falei, só tá com fome? Puxei lá o que precisou, falou, vá na padaria ali, tome lanche. Deus abençoe, moço. Quase que eu falei, agradeça a ele, não é a mim não, porque eu não tenho nada, ele que me dá. Não tenho nada, gente. Todavia, como eu disse, sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Tenho uma esposa e 7 filhos trabalhadores e uma casa alugada para morar. Não estou chorando para, assim, ter dó de mim, não. Tenho pedido a Deus ajuda, que quero ajudar pessoas. Ontem me deu uma crise de choro, que tem pessoas que eu quero ajudar e não posso.
Então eu peço a Deus milagre, porque Ele tem a prata e o ouro. E você que está me ouvindo, que está endividado, endividada, o Senhor há de te ajudar. O Senhor há de olhar e abrir uma porta fechada para te abençoar e suprir a tua necessidade. Oh, grandioso Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito e misericordioso Deus, não pense que eu prego duro assim, que eu não tenho compaixão. Tem uma pessoa que tem amor pelo mendigo, pelo pobre, pelo necessitado, pelo esmoleiro, por que não dizer até por alcoólatras às vezes. Mas Deus me ajude a continuar a minha peleja, a minha batalha. Não importa o que falem de mim ou que pensem de mim, estou quase 40 anos aqui. Procure meu nome na cidade se eu tenho nome sujo. Procure entre as mulheres da igreja se eu mexi com alguma. Já fui chamado de diabo em casa de irmãos, porque eu fui lá combater esse espírito de prostituição e adultério na igreja, falando eu nunca mexi com suas filhas, com a sua família, e vocês aceitam um homem que fez isso e me rejeita, me chamaram de diabo. Mas não tem problema. Eu sirvo um Deus vivo. Eu sirvo um Deus santo. Eu vejo uma pessoa chorando nesse momento. Deus enxugará tuas lágrimas. Pode crer, na próxima programação, se você quiser ligar aqui na Melodia e falar Deus enxugou minhas lágrimas, pode ligar. Se quiser ligar para mim, 998873-332, aqui de Ourinhos da Vivo. Estou terminando a programação. Deus os abençoe. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Esse vídeo vai para o YouTube, né? Daqui a pouco já vou levar para pôr para o YouTube. Se Deus quiser, quarta-feira estamos aqui continuando o mesmo assunto até terminarmos. E agora vem aí o grande programa de uma audiência tremenda, gloriosa, tanto na Rádio Melodia, que acho que também na Rádio Web Cristo é Vida. Eu já ouvi também na Cristo é Vida, o irmão Inácio, já ouvi ele lá também. Então Deus abençoe, vem aí o irmão Inácio com o programa musical evangélico no seu lar, no seu carro, na sua igreja, na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto. Deus abençoe, irmão Inácio, boa programação. Deus abençoe, irmão Gustavo, obrigado pelo seu trabalho. Que o Senhor abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Eita, coisa linda. Pode desligar, né, filho? E o que fazer? Então a porta aberta e um homem estava a pé. Então eu parei pra ver.